Boa tarde, quase boa noite a todos os colegas, Estão um pouco cansados já ou não? Só um pouquinho. Bom, na realidade, pessoal, não é bem uma palestra que eu vou apresentar aqui, que eu vou proferir, tá? É mais a apresentação de uma proposta. E vejo que situação o professor Adroaldo me colocou, né? Depois de tantos colegas ilustres e importantes, ele me colocou para fazer uma apresentação de uma proposta para vocês, tá? Essa proposta, que é um nome preliminar, um nome inicial, que a gente está chamando de Rede Brasileira de Bem-Estar, isso está sendo construído, literalmente, eu vou realmente apresentar uma proposta, nada disso existe ainda, tá? Então, eu gostaria de deixar bem claro que a concepção, como eu vou apresentar, a ideia por trás disso é que realmente essa proposta seja construída de forma conjunta, tá? Então, nada do que eu vou apresentar aqui está pronto, está elaborado, é realmente algo para que a gente possa refletir e, se for o caso, nós, então, conseguirmos, né, implementar essa proposta que a gente está chamando de uma rede de bem-estar animal, ok? Muito bem. Como que eu procurei organizar essa apresentação? De forma bastante sucinta, tá? São 3 pontos. Enfim, para não apresentar a proposta de forma direta, eu gostaria de apresentar algumas motivações que nos levaram a pensar sobre isso. Eu gostaria de dizer também que o professor Adroaldo, junto comigo e mais alguns colegas, a gente já vem há algum tempo pensando nisso, tá? E ele entendeu, né, o professor Adroaldo, que me fez o convite, entendeu que hoje, então, seria uma oportunidade da gente estar externalizando essas ideias para vocês. Então, vou apresentar um pouco da motivação, alguns cenários e perspectivas e, finalmente, o que a gente está entendendo aí como essa proposta para a criação, para a eventual criação dessa rede. Tá? Então, as nossas motivações. Primeiro, algumas motivações, né, porque nós teríamos diversas aí. Então, me parece bastante claro o aumento das preocupações com o bem-estar que a gente tem nos últimos anos. E nos últimos poucos anos, se nós formos pensar em termos de Brasil, ok? Poderíamos falar aí que várias ações a gente já vem observando no meio acadêmico, no lado empresarial, o próprio Estado, tá? O terceiro setor, ou as ONGs, de uma forma geral, a gente observa uma série de ações, de medidas que vêm sendo tomadas, e eu espero que essa palavra não soe como antipática, mas é possível que se entenda que muitas dessas ações estão sendo tomadas, estão sendo realizadas de forma talvez um pouco desconexas, tá? Então, cada um trabalhando na sua área, na sua instituição, né, sem necessariamente, talvez não vou chamar de coordenação, mas uma orquestração de todos esses esforços, e é muito nesse sentido que essa proposta ela vai aparecer, tá? A gente entende, talvez necessidade também não seja o termo mais ideal, talvez uma oportunidade de sistematização, para que possamos nos conhecer. Então, hoje é um exemplo claro disso. Por exemplo, eu trabalho, né, do lado do professor Tito, eu não tinha a real visão de todos os trabalhos que ele vem fazendo dentro do laboratório dele. Então, isso é só para dar um exemplo de como muitas coisas estão sendo feitas e, na verdade, nós não conhecemos exatamente o que os colegas estão fazendo, o que as empresas estão fazendo, o que os consumidores estão pensando ou estão demandando, o que as ONGs vêm trabalhando, o que o governo vem trabalhando, vem propondo. Então, muito dessa proposta vai exatamente nessa direção, por nós entendermos, então, a necessidade de uma sistematização. Então, essa rede, cujo nome provisório, só para relembrar, tá? Nem o nome foi dado ainda, ou seja, o nome também precisa ser discutido, mas essa rede que nós preliminarmente estamos chamando de rede de bem-estar, ou rede BEA daqui para frente, tá? Ela tem o propósito, o objetivo de catalisar esforços e promover oportunidades, tá? Tentando colocar, de alguma forma, em uma plataforma, vamos chamar assim, todos esses esforços, que são muitos, tá? Que já vem acontecendo, mas talvez de uma forma assim não tão conexa entre eles. Tá? Então, só para contextualizar um pouco de onde vem essa nossa preocupação, de onde vem essa nossa a nossa angústia, digamos assim, eu vou apresentar alguns cenários, algumas perspectivas. Eu vi que vários colegas estiveram presentes no último Congresso de Bem-Estar Animal, que aconteceu em Porto Alegre, a questão um pouco mais de um mês. Então, quem esteve presente lá e viu a nossa apresentação, algumas coisas eu tirei de lá, então aqui não vai ter muita novidade, tá? Mas, feita essa ressalva, eu gostaria de deixar bem claro uma coisa que é conhecida nossa, mas talvez não tão clara, que é a importância da produção animal para o país. Certo? A importância da produção animal. Então, um exercício bastante simples que eu fiz, eu peguei os anos de 1992 até 2016, só que são 24 anos, 25 anos, é praticamente uma geração, e eu estimei a taxa média de crescimento ao ano
número para ficar bem fácil de entender, da produção do que talvez sejam nossos principais 5 produtos de origem animal no país. Tá? Então, as taxas médias de crescimento ao ano estão aqui. Carne de frango, ela aparece em primeiro lugar, então praticamente 7% ao ano é o que cresce, é o ritmo de crescimento da produção de carne de frango no Brasil. Em segundo lugar, elas estão ordenadas, como vocês podem ver. Tá? Segundo lugar, a carne suína. Terceiro lugar, a carne bovina. O leite, com quase 4% ao ano, em quarto lugar. E, finalmente, os ovos. Tá? E aqui, só por curiosidade, né, essas regressões que estimam essas taxas nos dão aí ajustes excelentes, ou seja, a gente pode confiar bastante nesses números aqui. Mas, enfim, isso é grande, isso é pequeno, isso é pouco, isso é muito. A título de comparação, referência, a economia brasileira, nesse mesmo período, cresceu praticamente 3% ao ano. É o que cresceu toda a economia do país. Então, a mensagem é sim, essas taxas são bastante representativas, ou seja, o setor de produção animal no Brasil, ele cresce mais, com exceção dos ovos, da produção de ovos, que é praticamente ajustada com o crescimento do PIB, o que também não é muito novidade, a gente sabe que o setor de ovos é um pouco menos dinâmico, mas tirando os ovos, né, os outros 4 produtos, eles cresceram aí numa proporção bem maior do que cresceu a economia brasileira. Então, como eu falei, isso é conhecido de todos, a importância que a produção animal tem para o nosso país, inclusive a importância que o país tem no cenário internacional como um provedor desses produtos. Então, isso aqui talvez seja a mensagem positiva para alguns, a mensagem negativa para outros, mas o fato é que o Brasil tem uma importância grande e esses setores têm uma importância estratégica enorme para o país. Porém, esse desempenho, ele não aconteceu de graça e aí surgem as preocupações. Tá? Eu acho que o professor Tito descreveu muito bem, praticamente todos os outros colegas nos mostraram uma série de desafios que temos, não é meu objetivo aqui mostrar isso daí, mas eu gostaria de trazer simplesmente alguns dados, tá, de pesquisas recentes que mostram uma coisa muito simples, o que o ser humano está preocupado. E isso aqui é o mundo inteiro, tá? Isso aqui não é necessariamente o Brasil só. O que o ser humano, de uma forma geral, com o que ele se preocupa quando ele pensa como um consumidor de um produto de origem animal? Então, a primeira coisa é a sua saúde como consumidor. Então, ele quer saber se aquele produto não está contaminado, não tem nenhuma zoonose, enfim, você não vai ter uma contaminação aí com antibiótico, coisa do tipo. Então, essa é a primeira informação que aparece nas pesquisas. Então, a primeira coisa que o consumidor está preocupado é com a sua saúde intrínseca. A segunda questão, e aí aqui varia um pouco de região para região, então já coloco os dois próximos, tá? Dependendo da região, a segunda preocupação é o meio ambiente, ou o ambiente. Então, ele se preocupa muito, quando ele está consumindo o produto de origem animal, ele se preocupa com o efeito que aquela produção teve no ambiente, e ele se preocupa com o bem-estar animal. Se nós formos pegar... Bom, daí em quarto lugar aparece, né, o que eu juntei tudo aí, estou chamando de aspectos sociais das produções animais. Tudo que é ético, mas que não se relaciona necessariamente com esses outros 3. E para dar um exemplo bem claro, está fácil de dar esse exemplo, que a gente está vendo todo o problema da crise da carne do país, com a questão dos monopólios dos frigoríficos, então esse é um exemplo claro. Será que, independente da saúde humana, independente do problema do meio ambiente, do bem-estar animal, será que são salutares esses setores que nos fornecem esses produtos? Então, esse é um exemplo do que seriam essas outras preocupações éticas. O que eu queria chamar a atenção é que essa ordenação do segundo lugar, ela varia dependendo da região, e na Europa, por exemplo, o bem-estar animal, geralmente ele aparece antes, a preocupação aparece antes do que a preocupação ambiental. O que não acontece exatamente no Brasil. No Brasil, ou na América Latina, de uma forma geral, a nossa segunda preocupação ainda é o meio ambiente, em terceiro lugar só que vem aparecer o bem-estar animal. Mas, de qualquer forma, isso aí mostra as preocupações, então, mostram os desafios que a gente tem em relação à produção animal. Ok? Muito bem. E esses desafios, essas críticas, elas aparecem na sociedade de diversas formas. Tá? Eu trago aqui simplesmente algumas campanhas internacionais, a maior parte delas de ONGs europeias, francesas, inglesas principalmente. Isso, no Brasil, não é muito significativo, é o que eu sempre brinco aqui, o nosso ativismo é bem mais light quando se pensa em questão de uso de animais, tá? Mas se a gente for na Europa, as campanhas contrárias ao uso de animais pelos seres humanos são campanhas fortes, isso vem ganhando um espaço cada vez maior, tá? No Brasil também, mas principalmente em outros países, a Europa acaba sendo em destaque em relação a isso.
Então eu vejo que a gente tem um setor que é forte, um setor que é importante, um setor que gera alimento, né? Todo mundo sabe disso, mas a gente está cheio de problemas para resolver, tá certo? Então eu acho que essa talvez seja uma primeira mensagem que eu gostaria de deixar clara. Enfim, temos muito dever de casa para fazer, temos uma responsabilidade. Gostei muito do enfoque do professor Tito, concordo muito com isso, falo sempre para os alunos. A gente tem uma responsabilidade gigantesca em relação aos animais, e alguns interpretam mal isso. Isso não quer dizer que nós temos o direito de fazer o que quisermos com eles, muito pelo contrário, exatamente pela capacidade que nós adquirimos de poder dominá-los, digamos assim. Alguns também não gostam desse termo, tá? Mas é exatamente isso que nos remete, isso nos exige uma obrigação ética para com eles. Isso não nos dá o direito de fazermos o que quisermos com ele, muito pelo contrário. Temos um compromisso de zelar pelos animais, por toda a importância que eles tiveram e que provavelmente eles ainda continuarão tendo para conosco. Muito bem, só que aí nós temos os desafios, né? E aí, ainda bem que isso vem diminuindo um pouco, mas para quem trabalha ou quem tenta trabalhar com bem-estar animal, a primeira barreira que você encontra, geralmente é uma barreira que é atribuída a uma barreira econômica, ou seja, custa caro prover bem-estar aos animais. A gente está cansado de ouvir falar sobre isso, e a grande pergunta é: níveis superiores de bem-estar animal implicam custos mais elevados? Me parece que essa acaba sendo uma questão chave, porque é aquela história: se não tivermos uma motivação econômica para que produtores, para que indústrias, né, adentrem nesse sistema, vai ser muito difícil a gente conseguir transpor isso daqui. Aí eu trago aqui, quem é do setor, quem milita no bem-estar animal, conhece muito bem, né, essa concepção do professor John McInerney, um dos primeiros estudos que associam o bem-estar animal sobre uma ótica econômica, onde ele fez, né, esse gráfico, onde ele mostra a produtividade, os níveis, na verdade, de bem-estar animal e de produtividade, ou seja, o interesse humano versus o interesse dos animais. E aí ele mostra, né, que a gente até consegue, até um determinado ponto B, nós conseguimos sim elevar o bem-estar dos animais, conseguimos sim elevar a produtividade dos animais, principalmente quando ele tira eles de uma situação natural, digamos assim, selvagem. A partir de um certo ponto B, as coisas começam a complicar, e para que consigamos aumentar a produtividade animal, que é o interesse humano, a gente começa a diminuir, então, o bem-estar animal. E esse gráfico foi muito importante, ele, né, vários colegas usam, a gente vê muitos por aí, e eu entendo que esse gráfico foi mal interpretado por muitas pessoas. Tá? Primeiro, porque esse gráfico, na verdade, não é um gráfico, não é uma curva, isso é um espaço, tá? É uma área. Então, a gente só está olhando em cima dos pontos. Mas, na verdade, qualquer ponto aqui no meio, a gente pode atuar. E, nesse sentido, né, refletindo um pouco, esse conceito do professor McInerney, que é um economista, tá? Com certeza ele tirou de um conceito muito clássico que a gente tem da economia, da teoria econômica clássica, que é o conceito de fronteira de possibilidade de produção, que eu trago aqui, agora mostrando a produção de refrigeradores com a produção de carros. Nada a ver com bem-estar animal. Tá? Qualquer livro de economia a gente vê exemplos desse tipo. De forma muito sucinta, imaginemos uma economia qualquer, um país. O país pode decidir que ele pode produzir geladeiras, ele pode produzir carros. Ou, obviamente, ele pode produzir uma combinação desses dois. Quanto que ele pode produzir de geladeiras e de carros? Ele pode produzir qualquer ponto em cima dessa curva, ou qualquer ponto dentro dessa curva, dentro dessa fronteira do que a gente chama. Então, ele pode, por exemplo, a economia pode escolher, não, vamos atuar no ponto A, produzindo esse número de geladeiras e esse número de carros. Se quisermos aumentar a produção de carros, tudo bem, a gente passa para o ponto B, ó, aumenta a produção de carros, mas eu preciso abrir mão da produção de geladeiras. Certo? Isso só acontece se eu estiver em cima da curva. Mas qualquer ponto dentro da curva é um ponto possível, como, por exemplo, o ponto X. No ponto X, vocês observem que se eu estiver no ponto X, eu posso tanto aumentar a produção de carros, como eu posso aumentar a produção de geladeiras. Eu tenho recursos, fatores de produção, como a gente chama na economia, disponíveis para aumentar a produção. Ou seja, o aumento da produção de um não implica a redução da produção do outro. Tá certo? Então, qualquer ponto dentro dessa curva é possível. Voltando para o caso do bem-estar animal, qualquer ponto dentro daquela imagem é um ponto possível. Isso significa que eu só vou estar num ponto C, por exemplo, se eu estiver no que a gente chama na economia, num ponto de máxima eficiência técnica.
Qualquer ponto em cima das curvas são pontos de máxima eficiência técnica. Eu estou usando o máximo da minha eficiência técnica possível com o estoque de conhecimento disponível. Se eu tiver qualquer ponto abaixo da curva, significa que eu não estou no ponto de máxima eficiência técnica. Significa que eu tenho recursos, eu tenho fatores de produção, eu tenho insumos, falando num português mais direto, e eu tenho conhecimento, eu tenho tecnologia para conseguir produzir qualquer ponto aí dentro desse espaço. Você diz, pô, mas o que isso tem a ver com o bem-estar animal? Isso tem tudo a ver, porque me parece que esse é um ponto-chave, tá? E a gente tem tentado mostrar, tem tentado pesquisar um pouco sobre isso. Uma análise muito semelhante, só que agora é uma função de produção, como a gente chama. Então, no eixo Y, eu tenho uma produção de um produto qualquer, imaginem leite ou carne, o que vocês quiserem, e aqui no eixo dos insumos, no eixo X, eu tenho um insumo qualquer, pode ser terra, pode ser pasto, pode ser um concentrado, o que vocês imaginarem. É a mesma lógica. Qualquer ponto em cima da curva é um ponto possível. É um ponto possível. Então, eu consigo aumentar a produção, tá? Subindo, por exemplo, se eu conseguir usar um pouco mais de recurso. Resumindo, pessoal, eu sei que isso aqui é um pouco chato, né? Envolve um pouco aí de geometria, mas, resumindo, a nossa pergunta, níveis mais elevados de bem-estar animal significam custos mais elevados? A resposta é não necessariamente. Ou, de uma forma mais direta, só em uma situação, maior bem-estar vai implicar custo mais elevado. E essa situação significa dizer, se nós estivermos com aquele sistema no máximo da sua eficiência técnica, significa que, com o conhecimento que eu tenho, com os insumos que eu tenho, eu estou obtendo o máximo de produtividade possível daquele sistema de produção. Se eu estiver nesse ponto de máxima eficiência técnica, talvez, se eu tiver que prover um pouco mais de bem-estar para o animal, eu tenho que sacrificar um pouco em termos de ganhos econômicos, ou aumentar um pouco o custo de produção. Então, a pergunta que vem imediatamente depois disso é, qual dos sistemas de produção animal que a gente tem, ou no Brasil, ou no mundo, que a gente pode dizer que a gente está em cima, a gente está na máxima eficiência técnica? Talvez nenhum, pessoal. Talvez o mais próximo que a gente tenha de eficiência técnica é a produção, é a avicultura de corte, pelo sistema de integração, por alta tecnologia, né, por muitos anos que a gente já vem trabalhando, talvez a avicultura de corte sejam aqueles sistemas que nós estejamos mais próximos o possível dessa máxima eficiência. Todos os outros, a gente está abaixo das curvas de eficiência. Significa que sim, a gente consegue, e eu diria até, ousaria dizer com alguma facilidade, a gente consegue tranquilamente aumentar o bem-estar dos animais e aumentar a produtividade, ou seja, aumentar o ganho para os animais e o ganho para nós, para os produtores ou para os seres humanos. Tá certo? E aí, como que se comprova isso? Não é a coisa mais trivial do mundo de se comprovar isso. Mas a gente encontra alguma coisa na literatura, isso aqui é uma tese de Lavras, tá? Com bovinocultura de leite, que é o mais parecido que até hoje eu encontrei. Existem alguns estudos da Exalc para frangos, e aí mostra que o frango, sim, ele está muito próximo da eficiência técnica. Isso aqui é bovinocultura de leite, em Minas Gerais, um extrato de produtores de alta tecnologia, os melhores. Mesmo assim, o que a gente vê? Nós conseguimos estimar a fronteira técnica de produção, que está em rosa, ou seja, o máximo que nós conseguiríamos produzir com a tecnologia disponível, leia-se, com o conhecimento disponível e com os fatores de produção disponível, estoque de fatores, de insumos disponíveis, nós conseguiríamos produzir o rosa. Mas onde que essas fazendas estão produzindo? Elas estão produzindo nesses pontos que vocês veem em azul. Então, salvo uma, duas, três, quatro, que chegaram, digamos assim, no nível de eficiência técnica, talvez até ultrapassar, mas como é que é possível elas ultrapassarem? Se você falou que é o máximo. Veja, isso aqui é uma estimativa estatística, então, na verdade, é possível, né? Não é uma curva real, é uma estimativa. Então, nós podemos dizer que dessas várias fazendas, apenas 4 estão em níveis de alta eficiência. Todas essas outras estão bem aquém de uma fronteira de possibilidade de produção. Significa que todas essas outras nós conseguiríamos tranquilamente aumentar a produtividade ou a produção de leite e aumentar o bem-estar, ou aumentar o cuidado com o meio ambiente ou qualquer outra coisa que a gente venha pensar. Então, sempre que falar aumento de bem-estar eleva custo de produção, isso não é verdade. Isso só é verdade se nós estivermos numa super condição de máxima eficiência, onde não tem mais nada para fazer. Aí você diz, pô, mas não tem mais nada para fazer mesmo? Sim, tem. É avanço tecnológico, é ciência, mas depois eu vou chegar nisso mais para frente um pouco.
Tá? Então, eu fico feliz de ver os colegas apresentando, o professor Tito trouxe várias informações de que sim, tem dados de pesquisas que mostram que é possível nós aumentarmos tranquilamente os níveis de bem-estar com ganhos zootécnicos, com ganhos econômicos, ganhos para os seres humanos. E a pergunta que acaba vindo, então, não é mais, talvez, uma preocupação com custo, mas é o que precisa ser feito, então, para que a gente consiga aumentar essas produtividades. E esse assunto também já foi discutido hoje, que é a questão cultural. Nós precisamos, de alguma forma, levar esse conhecimento que já é disponível, nós já sabemos como devemos fazer, precisamos, de alguma forma, levar isso para o campo, levar para os produtores, para os médicos veterinários, para os agrônomos, para os zootecnistas, que são responsáveis por essa transmissão de informação. Tá? Então, há muito espaço, pessoal, para aumentar o bem-estar dos animais e para aumentar a disponibilidade e a produção de alimentos. Okay? Ou seja, o ganha-ganha para os dois lados. Tá? Então, essa é uma mensagem que eu sempre gosto de trazer. E para ilustrar um pouquinho mais sobre isso, vejam que interessante isso daqui. Quando eu fui montar a palestra de Porto Alegre, casualmente, na noite anterior à palestra, eu estava vendo as notícias, encontrei lá no Giro do Boi, que é do Canal Rural, que é um site de pecuaristas, estritamente de pecuaristas, não é nenhuma ONG, nenhuma universidade. Na dia, vocês podem ver, eu não consigo chegar aqui, mas é 10 de abril, creio eu, desse ano, que diz, no Brasil, 3 em cada 4 bovinos são vacinados incorretamente. 3 em cada 4 bovinos são vacinados incorretamente. Essa é um exemplo da tal ineficiência que eu venho falando para vocês. Nós temos um elevado nível de ineficiências nos nossos sistemas produtivos. Certo? O professor Tito deu vários exemplos, o professor Matheus Paranhos, outros tantos, de como nós temos ineficiências. Tá? Eu não quero ficar pegando setor por setor, mas se nós pegarmos a bovinocultura de corte, eu diria que é o campeão de ineficiência. Talvez em segundo lugar, a bovinocultura de leite. Talvez em terceiro lugar, né, a suinocultura, principalmente a não muito integrada. Tá? Mas também não podemos, né, criar esses preconceitos, porque também tem suinoculturas e suinoculturas, tem pecuárias de leite e pecuárias de leite. Eu estou falando mais de uma forma um pouco mais geral. Tá? Agora, qual é o curioso? Né? O curioso, não sei se todos devem estar acompanhando, né, que os Estados Unidos, ele proibiu, uma questão de uma semana, 2 semanas, ele simplesmente rompeu com as importações brasileiras de carne fresca. E qual é o motivo? Exatamente o problema da vacinação. E aí, é claro, não sou um especialista e não tive muito tempo, na verdade, para estudar isso a fundo, para ver se um problema tem a ver com outro, mas isso aqui eu também não consigo enxergar, mas se não me engano é de 2, 3 dias, tá? Mas o problema principal, o que está escrito aqui? Problemas de vacina com aftosa. Como eu falei, não tive tempo ainda de estudar para ver se é manejo, se é problema problema mais microbiológico da vacina, mas o fato é que nós sequer conseguimos vacinar o nosso gado, pessoal. De 4 em cada 3 não estão sendo bem vacinados. Notícia de pecuarista. Tá certo? Então, assim, tem muito chão pela frente para a gente aumentar as eficiências dos nossos sistemas produtivos, em busca de ganhos para nós, ganhos para os animais, enfim, ganhos para todo mundo. Tá? E aí, só por curiosidade, né, esse é um trabalho muito interessante que eu achei, porque você sabe, a Alemanha foi um país, a Europa, de uma forma geral, ela está sempre na frente em termos de regulamentações e de exigências para bem-estar animal, e a Alemanha foi um país que, entre aspas, sofreu muito com a questão da mudança da legislação para a produção de galinha, de frango de postura, de aves de postura, produção de ovos. Né, foi banida a tecnologia de gaiolas em bateria e eles tiveram que arranjar outros métodos, e aí foi aquela preocupação, porque o setor vai quebrar, porque não vai ser possível, etc. e tal. E a conclusão, o que você tem hoje na Alemanha em termos da produção de ovos? Você teve um upgrade enorme nesse setor. Todos ganharam. Tá? Os produtores estão mais bem remunerados, os consumidores estão com suas consciências mais felizes. Tá certo? Os sistemas produtivos evoluíram, e nesse trabalho, o que eles procuraram analisar? Eles procuraram analisar onde que está o segredo, ou quais foram as razões que permitiram que a produção de ovos na Alemanha conseguisse transpor essa barreira, que foi uma obrigação de cima para baixo, foi uma obrigação legal. E aí nós não temos tempo para analisar isso, mas, enfim, tem variáveis econômicas, tem tamanhos, ajustar os tamanhos da fazenda, tá? Os tipos de equipamento, mudanças de taxas de mortalidade, a dedicação do trabalho, okay? Canais de marketing, de produtos diferenciados, enfim, eles encontraram uma série de soluções para viabilizar
o atendimento numa exigência legal. Então, assim, eu entendo que hoje em dia o não dá para fazer é muito mais um preconceito, uma resistência cultural do que qualquer outro fundamento econômico ou racional que a gente possa imaginar. Então, entendo que a gente está diante de um grande desafio, que é de uma mudança cultural. E mudança cultural é um aspecto extremamente difícil, porque envolve as pessoas, envolve, né, a personalidade, envolve o eu. Mudança cultural é sempre complexa. Então, por que eu estou falando isso tudo? Porque nós entendemos que uma rede, uma eventual rede, que a gente possa aumentar essas comunicações, essas trocas de informações, consumidores, indústria, governo, isso possa eventualmente ajudar nessa mudança cultural, no bom sentido, para que a gente abra os olhos para algumas coisas que alguns talvez ainda não estão conseguindo enxergar. Ok? E veja, isso não é teoria, isso não é ilusão, essas coisas estão acontecendo. Eu trago aqui o exemplo de uma certificadora, inclusive fiquei contente, nosso moderador, tá, o Luiz, o gerente dessa certificadora, que fica lá em Florianópolis, já tem vários casos de empresas que conseguiram a certificação, tá, para o bem-estar animal, e elas estão muito bem, obrigado. Várias são conhecidas dos senhores, aqui eu só trouxe alguns nomes, tá? Enfim, talvez a Corem seja uma das mais conhecidas, pelo menos para nós aqui em São Paulo. Existem casos, e vejam bem, a mensagem que eu queria trazer para vocês é que, será que esses casos são nichos? Será que eles são, não, isso dá certo porque um é o outro? Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, eu vou tentar defender o porquê que eu acho que isso não é mais nicho. Isso é uma obrigação, isso é uma necessidade de quem quer sobreviver no mercado, tá certo? Mas vamos em frente. Vamos rapidamente, palavras da Certified Humane, né, quais são as 5 razões para que as grandes empresas estão investindo em bem-estar animal, atender às exigências dos consumidores, sem dúvida, essa é a mais importante. Eu sempre falo isso, esse movimento todo, pessoal, me desculpem os cientistas, mas esse movimento não é estimulado ou catalisado pela ciência, esse movimento vem lá do consumidor, principalmente dos jovens consumidores, tá certo? E é muito fácil para quem é professor ver isso, porque a gente sente dentro da sala de aula. A pressão vem dos alunos que são jovens, os alunos com 18 anos, com 19, com 20 anos, tá certo? Então, a pressão que o consumidor está fazendo é que está, na verdade, nos obrigando a rever tudo isso, por isso que, na verdade, a gente está aqui, pessoal, tá certo? Muito bem, proteger a imagem da empresa, a reputação das marcas. Imagine o McDonald's ter uma imagem comprometida por algum problema dessa natureza. Tanto que a professora Temple Grandin, né, tem aí trabalhos clássicos junto com a rede. Por quê? Porque a rede viu que o risco que ela estava correndo é um risco enorme, porque é uma demanda muito, muito evidente. Assegurar a eficiência e produtividade. Então, sim, é possível aumentar a eficiência, sim, é possível aumentar a produtividade, tem que desmistificar esse negócio que bem-estar vai para um lado e eficiência vai para o outro, isso não tem nada a ver. Tá? Garantir a qualidade dos produtos. Então, aqui a gente está falando de saúde humana. Lembra, o primeiro item que o consumidor está preocupado com a sua própria saúde. Alguns dizem, mas isso é egoísta demais, Augusto. Sim, é egoísta, mas nós somos egoístas. Infelizmente, nós somos egoístas. Tá? As pesquisas mostram, todo mundo sabe disso. Então, a gente está preocupado realmente com a nossa sobrevivência. Tá? Minimizar os riscos para os acionistas e investidores. Então, vejo que esse último é interessante. E realmente nós não podemos mais entender que esses movimentos, por exemplo, dessas empresas, que isso aqui são nichos. Isso não são mais nichos. E aí teve um caso muito importante, que ficou muito conhecido, quem acompanha sabe disso, foi divulgado em 2016, eu diria que isso aqui foi um marco, pelo menos no mundo corporativo, certo? Um grande grupo de investidores, um grande fundo, na verdade, de um inglês, chama Coller, tá? John Coller, eles eles financiaram junto, né, com 2 ONGs bastante conhecidas aí, a World Animal Protection Compassion Inward Farming, da Inglaterra, eles financiaram um enorme estudo que está publicado, o link é esse, quem tiver interesse pode acessar. E qual é o objetivo? Os grandes investidores eles estão extremamente preocupados com os riscos, com esses riscos que as produções animais podem trazer para os seus negócios. E para os seus negócios mesmo, aqui também alguns não gostam muito disso, isso é marketing, isso é coisa de economista, mas nós somos assim, pessoal, infelizmente nós somos assim. Os investidores estão extremamente preocupados com o risco do não atendimento das questões de bem-estar animal, assim como dos riscos de contaminação com antibióticos, principalmente na Europa, no Brasil, a gente não dá lá muita bola para isso, pelo menos consumidor, né? Nem sabe, na verdade, né? A questão do meio ambiente, etc. Daí eu trouxe só um trecho aqui, que me chamou a atenção, eu traduzi, né? Então, o bem-estar de animais de produção é um risco sistemático, que muitas empresas na indústria da alimentação não estão considerando
ou gerenciando adequadamente. Então, esse fundo, né, ele fornece uma análise robusta do assunto e foi elaborado para ajudar investidores a integrarem o bem-estar na busca dos seus investimentos para a sua tomada de decisão. Então, os investidores, quem tem o dinheiro, eles não vão investir mais em negócios que estão correndo riscos de imagem, riscos de sofrerem boicotes ou o que quer que seja. Tá? Então, veja bem, não é mais uma questão de ideologia, não é mais uma questão de cientista, né, com as suas vocações, é uma questão de mercado, é uma questão da sociedade como um todo. Então, isso tudo que está criando todo esse ambiente, tá, de necessidade de revisão, de discussão da sociedade como um todo. Muito bem, eu falei que eu não ia falar muita coisa, mas eu sempre falo mais do que eu devia, né? Mas, de qualquer forma, para encerrar essa parte dos cenários, das perspectivas, eu sempre gosto de tratar sobre isso, né? Porque, 15 minutos, ok, Luiz, porque é uma questão que a gente não pode esquecer. Nós vivemos num país pobre, pessoal. Talvez não seja a realidade de nenhum de nós aqui, mas nós vivemos num país muito pobre, tá certo? E isso nunca pode ser desconsiderado, principalmente por nós, agentes, enfim, da pesquisa pública, e agentes com a missão de ajudar o desenvolvimento do país, etc. Isso aqui é uma informação oficial do Banco Mundial. Infelizmente, o último dado é de 2014, mas isso aqui mostra o percentual da população que vive abaixo do limiar mais baixo possível de pobreza. O Brasil tem alguma coisa ainda como 8% da sua população que sofre, assim, necessidades de extrema pelo nível de pobreza. Então, nós vivemos num país extremamente pobre. Então, veja bem, tudo bem que nós nos inspiremos no que acontece numa Alemanha, do que acontece numa Inglaterra, que estão sempre lá na frente, ou o que acontece nos Estados Unidos, mas a gente precisa encontrar o nosso meio aqui. E o nosso meio vai ser um meio que não vai ser tão simples por causa disso. O ovo, por exemplo, é a proteína mais barata que tem. Tá certo? O ovo é a proteína animal mais barata que tem. E a gente sabe que, talvez, dos sistemas que a gente está falando, o ovo seja o pior deles, se a gente for falar em bem-estar animal. Tá certo? Então, veja que nós temos dificuldades aí. Como que a gente vai melhorar o bem-estar animal de um produto que tem uma importância enorme? Ah, mas você acabou de falar que não é um problema de custo. Eu sei que não é um problema de custo, mas até nós conseguirmos mudar toda essa mentalidade ao longo dessas cadeias, e as cadeias são complexas e são longas, é um desafio bastante significativo. Tá? Essa informação, assim, talvez ela não nos chame muito a atenção, tá? Mas uma notícia que saiu há muito pouco tempo, no jornal econômico extremamente importante para o país, nos mostra que 4 entre 10 crianças vivem na pobreza no Brasil. 4 entre 10, pessoal. Não é uma em 100, são 4 entre 10. Tá certo? Então, nós temos um desafio muito grande, né, de alimentar essas pessoas e, ao mesmo tempo, tentar rever todos esses sistemas que têm as suas complexidades intrínsecas, que a gente até sabe como fazer, mas que a gente vai ter que transpor uma série de barreiras aí. Muito bem. Aí, com o tempo, uma das grandes inverdades ou imprecisões que eu sempre escutei e que nunca me convenci, eu já falei para vocês, é que de aumento do bem-estar vai aumentar custo de produção. Isso é uma inverdade que a gente tem que rever. E a segunda, que também me incomodou muito, principalmente no início, né, da minha carreira, é que bem-estar animal nós só vamos resolver com pesquisa científica. Isso é uma inverdade gigantesca, pessoal. Tá certo? Porque quando você coloca isso como uma verdade, nós precisamos de mais pesquisa científica para aumentar o bem-estar, isso nos aumenta muito o sarrafo da dificuldade. Eu também não estou dizendo, banalizando a importância da pesquisa científica, de forma alguma. Mas a pesquisa científica é um lado que a gente tem que correr. Eu estou querendo dizer o seguinte, com o que a gente já sabe, com conhecimento científico já disponível, a gente pode fazer milhões de coisas pelo bem-estar animal. Então, eu não preciso ter muito mais ciência para melhorar o bem-estar dos animais. Amanhã, se a gente quiser, a gente já pode fazer muita coisa pelos animais. Aí eu procurei, nas minhas aulas, né, tentar organizar essas minhas ideias. Não sei se elas estão corretas, mas são reflexões que eu venho fazendo. Eu procurei separar em 2 colunas o que eu chamei do que nós já sabemos. O que nós já sabemos? É o conceito de tecnologia para a economia, é o estoque de tecnologia, é o estoque de conhecimento que nós já sabemos, ou seja, coisas que a gente já sabe como faz. Não precisa pesquisar para descobrir, nós já sabemos, estão nos livros, nos manuais técnicos de como produzir o boi, de como produzir a vaca, de como produzir a galinha. Tá? Então, aqui o que nós já sabemos, que eu chamei simplesmente de práticas ou técnicas, e aqui o que a gente não sabe ainda. O que a gente não sabe, sim, isso
precisa de uma pesquisa científica para a gente descobrir como faz. Então, eu procurei organizar quem são os responsáveis pelas práticas zootécnicas. São os técnicos que já estão aí, estão trabalhando, são os produtores, os zootecnistas, os veterinários. Aqui são os pesquisadores. Qual é a resposta de curtíssimo prazo? Foi o que eu falei, amanhã, se a gente quiser, a gente melhora o bem-estar de milhares de animais. Tá? Aqui é um pouco mais demorado. Certo? Qual é o esforço aqui? É simplesmente garantir que a gente aplique eficientemente as técnicas que nós já conhecemos. E aí o professor Matheus Paranhos, para mim, é sempre um exemplo, porque o que ele vem mostrando para a pecuária de corte? Que você simplesmente ter boas práticas e manejo, você melhora absurdamente o bem-estar dos animais, melhora a situação financeira dos produtores. Então, para mim, é um dos exemplos mais clássicos que a gente tem dentro do Brasil, tá certo? Então, o que a gente já sabe é só colocar em prática. Eu sei que não é tão fácil como eu estou brincando, mas o conhecimento está lá. Aqui não, aqui a gente tem que descobrir, a gente tem que pesquisar, e aí eu coloco os exemplos aqui, o que seria gerar novas tecnologias? Melhoramento genético, para mim, é uma coisa complexa. Será que os nossos materiais genéticos eles estão adaptados para a gente conseguir proporcionar um bem-estar melhor para eles? É que eu sempre brinco, sem querer ofender o setor, mas eu colocar uma vaca holandesa nesse sol aqui de Pirassununga não me parece nada muito agradável. Tá? Então, será que é um material genético adequado? Tá certo? Racionalização de espaço físico, daí eu falo da pecuária de precisão. A agricultura de precisão ela já tem uns 30 anos, pessoal. A pecuária de precisão está engatinhando ainda no Brasil. O professor Ivan está aqui, do NUPEA, tem estudos lá com pecuária de precisão. Eu, sinceramente, não entendo por que a gente não pesquisa mais ainda a pecuária de precisão, porque a pecuária de precisão pode nos ajudar com alguns limitantes que a gente tem para aumentar o bem-estar, por exemplo, manejo, mão de obra, etc. e tal. Okay? Desenvolvimento de manejos alternativos, automatização, que eu já falei, e etc. e tal. Aqui são coisas conhecidas, manter a sanidade de rebanho, manter a nutrição de animais, não deixar o bicho passar fome, coisas simples, a gente já sabe fazer isso, não precisa pesquisar isso daí. Então, veja bem, o meu objetivo com isso é dizer que a gente não precisa trazer para a ciência toda a responsabilidade de ter que melhorar o bem-estar animal. Com o que a gente já sabe, a gente já conseguiria consideravelmente fazer isso daí. E, obviamente, eu já me prolonguei muito, só volto aqui para destacar de novo o conceito de saúde única. Não tem como fugir disso daqui. Os colegas todos, alguns falaram diretamente, outros permearam. A gente não tem como fugir dessa concepção. Eu não vejo nenhuma outra solução para o planeta Terra, para o ser humano, para as outras espécies, que a gente pensar isso como uma coisa única. Não vejo. Tá? Aí tem um trabalho que eu gosto muito da professora Maria José Hetzel, da Federal de Santa Catarina, que ela tem um roadmap para o bem-estar. Ela publicou isso daqui, então não precisamos reinventar moda. Isso aqui, em grande parte, estimulou as ideias dessa criação dessa rede, que, na verdade, eu nem comecei a falar ainda, que é o objetivo da minha fala aqui, olha só que situação. Então, ela diz implementação imediata de soluções já disponíveis, ou seja, coisas que nós já sabemos fazer, como eu já falei. Investimento em pesquisa, sim, a gente precisa também. Atuação conjunta das ciências sociais com as ciências naturais. Eu falava para uma colega aqui do lado, eu duvido que tenha algum sociólogo aqui, algum filósofo aqui. A gente precisa trazer mais esse povo para trabalhar junto com a gente. O pessoal das humanas, eles podem nos ajudar muito em relação a isso. Tá certo? Engajamento com atores das cadeias produtivas, treinamento do pessoal envolvido. Então, a gente já sabe o que tem que fazer. Muito bem, agora eu vou começar a palestra, então. De forma muito sucinta, eu vou apresentar as ideias gerais do que, preliminarmente, nas conversas com o professor Adroaldo, que eu agora queria agradecer muito por ele ter me convidado, eu falei que ele foi uma sinuca de bico, mas, na verdade, eu fiquei muito contente com o convite que ele fez de estar aqui. Então, eu vou rapidamente apresentar as ideias do que seja ou que venha a ser essa rede. Esse aqui é um logo totalmente fake, que eu peguei lá, umas imagens de domínio público e montei, tá? Então, a gente precisa pensar no logo, precisa pensar no nome, mas que rede é essa, pessoal? Então, uma rede de bem-estar animal do Brasil, isso aqui é um nome preliminar. Mesmo com o professor Adroaldo, a gente não tem um nome comum, ele quer um nome, eu quero outro nome, então, na verdade, a gente tem que ver qual vai ser o nome, com a participação de todos. Mas, preliminarmente, seria uma rede brasileira de ensino, de pesquisa, de desenvolvimento e de inovação em bem-estar animal. Ok? Qual seria a missão? Criar, promover, divulgar conhecimento, práticas, ações com vistas ao desenvolvimento do bem-estar dos animais, das pessoas, da sociedade brasileira. A nossa visão seria
ser um referencial de excelência para a promoção do bem-estar animal no mundo. Eu acho que promoção ou promover talvez seja a palavra principal dessa rede. Então não é coordenar, não é comandar, não é financiar, é promover. E aí como promover que eu acho que a gente tem que discutir. Valores, respeito a todos os seres, transparência, tá? Promoção do diálogo, gestão participativa, por isso que eu falei, nada disso está pronto, precisa ser construído ainda, só estou trazendo algumas ideias. Tá? Então, nós poderíamos promover ações, sejam individuais, sejam ações conjuntas, ações coordenadas. As instituições participantes, elas continuariam com a sua independência, com a autonomia, ninguém quer comandar o laboratório do colega, não, de forma alguma, todos continuam desenvolvendo todo o seu trabalho, como já vem fazendo. A gente tentaria sistematizar isso tudo num website, tá? Num portal, que a gente chamaria o portal da rede. Então, as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas, as notícias, pessoal, tá certo? Uma série de outras coisas a gente poderia alimentar nesse portal, ok? Um fundo, infelizmente, né, ou felizmente, sem dinheiro não se faz nada, então precisa de dinheiro para fazer as coisas, até nisso a rede está pensando, então como que nós poderíamos tentar administrar recursos financeiros de forma a poder financiar iniciativas de pesquisa, de extensão relacionadas ao bem-estar animal. Aqui eu, sem permissão delas, de nenhuma das fundações, eu peguei os logos e coloquei aqui, nós poderíamos trabalhar com as fundações que já nos apoiam, a FUNVET, a FEALC, FUNEP, outra qualquer, então a gente tem como trabalhar com essas fundações, ok, para angariar recursos. Nós temos empresas privadas que já querem financiar, e na verdade a gente não sabe muito como fazer isso, como pegar e captar esse dinheiro, como emprestar, então isso a rede pode nos ajudar também. Ok? Estrutura organizacional bastante simples, eu diria. Nós vamos ter participantes signatários, no limite qualquer pessoa, física ou jurídica, pode ser participante da rede, tá? Vai lá preencher, eu sou fulano de tal, meu nome é tal, eu quero fazer parte da rede, então você pode fazer parte da rede. Nós teríamos que ter um conselho gestor, porque isso precisa ser gerido, esse conselho gestor, todo mundo vai ter o peso igual, eu já vou falar um pouco dele, e nós precisamos de alguém que toque esse barco, e esse alguém seria um secretário ou uma secretária executiva, uma pessoa capacitada que articularia todas essas ideias que a gente está ventilando. O que seria esse conselho gestor? Eu espero que isso aqui não dê briga, porque, de novo, é só uma ideia, tá? Mas nós já pensamos em criar uma ideia inicial do que seria o conselho gestor, composto por 20 membros, o secretário executivo, precisaria ter assento, um representante da nossa prefeitura do campus de Pirassununga, porque isso aqui é um filho de Pirassununga, isso aqui é muito importante, tá? Então, um representante do nosso prefeito daqui, um representante da nossa FMVZ, um representante da nossa FISEA, um representante da Exalc. As 3 escolas de agrárias da Universidade de São Paulo, 4 assentos, né? E, para que tudo fique igual, outros 4 assentos de outras universidades que assim queiram participar. Um representante do governo federal, né, importante o governo fazer parte, um representante do setor privado industrial, agroindústrias, indústrias de insumos, o que seja, do setor agropecuário, fazendas, tá? Aí, Adroaldo, eu mexi em alguns números aqui, espero que você não fique bravo comigo, mas eu achei que as ONGs estavam com pouca participação, eu mesmo fui lá e aumentei o peso das ONGs, então 4 representantes de ONGs, também aumentei o peso dos estudantes, porque eu sou muito, né, entusiasmado com os estudantes, então só tinha 1, eu passei para 4, tá? Mas isso aqui é só brincadeira, mas na verdade, 20 membros, por exemplo, vocês podem ver os pesos estão bem distribuídos, essas pessoas seriam eleitas por aqueles signatários que são representados por cada uma das categorias, e essas pessoas comporiam esse conselho gestor, e o conselho gestor que definiria tudo isso, desde o nome da rede, o que vai fazer com o recurso, que tipo de ação vai tomar, onde que vai fazer o evento, como é que vai ser o portal, tudo isso, tá? Seria bem democratizado. Aí temos algumas ações iniciais, elaboração de um protocolo de intenções, a gente precisa formalizar isso, principalmente junto à Universidade de São Paulo, que é um pouquinho burocrática, né? Então a gente formaria isso, formalizaria primeiro junto às quatro principais instituições da Universidade de São Paulo, e depois nós estenderíamos os convites para todos os outros setores e instituições. De alguma forma, a gente precisa de um secretário executivo, né, alguém que toque isso, alguém dinâmico, né, com uma visão aí de articulação fácil. Nós não temos esse nome, inclusive vou botar meu e-mail no final, a gente está aí, né, recebendo sugestões de possíveis pessoas que tenham interesse, mas a gente também não tem dinheiro para pagar ainda, isso é muito importante. Tá certo? Mas um dia a gente vai ter. Criação do portal, como eu falei, a criação do fundo, tá? E a prospecção
de participantes, então nós iríamos atrás, faríamos convites para as pessoas e começaríamos, enfim, a dar corpo para a rede. Tá? E algumas ações futuras, promoção de um evento anual de grande porte, nós já temos alguns, esse está acontecendo, o evento grande, tem um congresso de bem-estar que acontece seguidamente, tem um workshop de bem-estar, enfim, várias instituições estão fazendo, de repente a gente consiga juntar tudo num grande evento, ok? Nós podemos, isso eu acho muito importante, eu vivo pensando, por que a FAPESP não abre um edital lá para pesquisa em bem-estar animal? Por que o CNPq não cria um edital específico para pesquisa em bem-estar animal? Por quê? Porque não teve atuação política, a gente não pegou e não foi lá em Brasília pedir para eles isso. Tá certo? Ou se foi, pelo menos eu desconheço. Então, se nós juntássemos esforços com vários signatários, eu tenho certeza que essas instituições elas vão ser responsivas a essa demanda, porque você vai ter toda a academia brasileira, a indústria brasileira demandando isso daí. Tá? E aí podemos lançar editais de pesquisas, como eu falei para vocês, principalmente se a gente conseguir os recursos. Tá? Pelo jeito, já meu tempo está terminando, as meninas estão chegando aqui. Promoção de cursos e treinamentos, eu queria deixar uma coisa muito bem clara, não se quer reinventar a roda, muitas coisas já aconteceram, estão acontecendo. Por exemplo, destaco só alguns exemplos, os eventos eu já falei, a gente podia juntar esforços nos eventos que já acontecem. Tá? Cursos, eu sempre lembro da WSPA, foram cursos que eu achei formidáveis, que aconteceram lá no início dos anos 2000, então a gente podia de algum jeito tentar reerguer aqueles cursos em participação conjunta. Tá? Então, de novo, não é reinventar a moda, é reconhecer o que já funcionou e tentar dar força para essas iniciativas, para que elas voltem, para que elas ganhem corpo novamente. A questão do prêmio, de novo, o prêmio da WSPA, que lá mobilizava os alunos, era lindo aquela luta dos alunos para conseguir ganhar o prêmio, que lá teve uma grande importância, eventualmente nós poderíamos resgatar o prêmio. Enfim, algumas ações futuras. Então era isso, espero não ter passado do meu tempo. Tá? Então, como eu falei para vocês, não era uma apresentação, não era uma palestra, eu só gostaria de trazer uma proposta que me foi pedida pelo professor Eduardo, ele me pediu, vem alguns meses pensando nisso tudo, eu simplesmente montei essas coisas, tá? Como eu falei, nada disso está pronto, são só ideias, mas pelo menos a gente tinha que dar um pontapé inicial, e espero que pelo menos a gente tenha conseguido plantar uma sementinha aí, se os colegas acharem que isso possa fazer sentido, nós gostaríamos então de contar com a participação de todos. Eu deixo uma mensagem do professor José Graziano da Silva, né, professor da Unicamp, hoje presidente da FAO, que eu gosto muito, né, e sempre digo, geralmente, principalmente cursos de agrárias, a gente tem uma visão muito tecnicista, né, muito tecnológica, a gente sempre pensa na técnica primeiro, a gente esquece da sociedade. E ele tem esse dizer que eu gosto muito, antes de definir que tecnologia que a gente quer, a gente tem que saber a sociedade que a gente quer. Aí sim a gente pode pensar em desenvolvimento tecnológico, ok? Então, meu e-mail está aí, eu fico à disposição, agradeço a atenção de todos, obrigado, professor Adroaldo, pela oportunidade, espero ter representado as nossas ideias aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor Gameiro. Então, eu queria abrir para as perguntas. Antes disso, vou deixar um recado. Amanhã a nossa sessão começa mais cedo, às 8 da manhã, mas quem for participar das visitas da tarde, as visitas práticas, procurem a mesa que vai estar preparada ali fora para inscrição e para separação dos grupos, né? E já não tem mais vagas para essa sessão da tarde, tá, pessoal? Então não adianta quem não se inscreveu, que não tem mais lugar, infelizmente. Agora a gente vai ficar uns 5 a 10 minutos respondendo as perguntas, porque infelizmente a gente não tem mais tempo, né? Vamos ver aquilo que der para responder. Então, a primeira pergunta para o professor Augusto. Se não necessariamente a aplicação de bem-estar animal aumenta o preço do produto final, por que notamos essa diferença aqui no Brasil? Entendo que é uma questão cultural, como eu tentei explicar, certo? Não é só a motivação econômica que leva os agentes a tomarem decisões, ou seja, não é só saber que ele pode ganhar mais, que ele pode tomar essa decisão. Esse é um aspecto. Talvez se ele soubesse, me referindo aos produtores, talvez eles pudessem tomar essa decisão. Se ele soubesse que alguma dessas medidas elevariam o seu ganho também. Mas não só essa motivação econômica, tem uma questão cultural, uma questão de desconhecimento, talvez, das técnicas. E aí, né, eu sou muito entusiasta da falecida extensão rural, e sempre falo isso, né, a extensão rural no nosso país ela foi relegada a um segundo, terceiro, quarto, quinto plano, e com isso falta um canal de comunicação com os produtores, falta levar essas informações aos produtores.
E também sempre gosto de dizer que aí depende de setor para setor. Setor onde as agroindústrias são mais fortes, setores mais integrados, tipo uma avicultura de corte, esse processo de levar a informação é um pouco mais fácil, porque tem a agroindústria como um grande agente articulador. Agora, bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, onde não necessariamente a presença das agroindústrias é forte, aí esse canal de comunicação, que poderia levar essas informações, dessas possibilidades de ganhos para os produtores, esses canais são mais, digamos assim. Então, eu entendo que falta questão de conhecimento, falta questão de conhecimento tecnológico para que esses produtores possam adotar essas técnicas e, então, melhorarem seus ganhos aí. Eu vou aproveitar a questão levantada para citar apenas rapidamente um exemplo de uma pesquisa feita pela professora Maria José Edson, nossa colega de pesquisa e de publicações. A professora Maria José fez uma pesquisa com o pessoal dela, do grupo dela, lá de Florianópolis, Santa Catarina, junto a propriedades rurais, produtores de leite, principalmente, né, do interior de Santa Catarina, pequenos e médios produtores. Fez um questionário para os técnicos veterinários e zootecnistas, que atendiam, faziam a extensão, a assistência técnica desses proprietários, e outro questionário para os produtores de leite. E os resultados foram surpreendentes. Com relação a estar atrelado ou adotar as técnicas ou práticas de bem-estar animal, os técnicos responderam, os nossos colegas responderam que, na sua maioria, tinham receio de introduzir ou de sugerir novos conceitos, novos procedimentos na produção para os produtores, com medo de serem, de certa forma, recusados. E os produtores também tinham certo acanhamento de fazer essas perguntas aos seus técnicos, também com receio de uma rejeição. Quer dizer, ambos queriam e não se comunicavam. A extensão passa bem aí, né? É isso. Professor Tito, em relação ao esmagamento dos leitões, as celas não seriam mais seguras comparadas às baias? Como evitar o esmagamento nas baias? Havia, quando eu estudei, quando eu fui aluno de graduação na medicina veterinária, havia umas instalações de suinocultura com baias onde as porcas pariam, e essas baias tinham um cano de ferro, um cano de meia polegada, preso a 10 centímetros de altura do chão e a 10 centímetros de distância da parede, de fora a fora, em todo o contorno da baia, que era exatamente o espaço de segurança, de proteção dos leitões. Quando a porca deitava junto à parede, né, e ela não percebe se o leitão ficou embaixo, aquele cano impedia que ela esmagasse o leitão. Então, isso é facilmente adotável, de baixíssimo custo, e a gente tem recomendado nas baias de parição que se adote, que se resgate essa coisa bem embolada lá de trás de nossos pais, geração de muitos avós de vocês. Tá? Tem uma pergunta que não está direcionada a ninguém especificamente, então, mas talvez o professor Gameiro, já que fazendo uma a cada vez. Não seria o caso de investir também em sistemas que preconizam o bem-estar animal, como os de base agroecológica e orgânicos, em vez de ficar concentrando todos os esforços em melhorar o sistema convencional, principalmente os confinamentos, os confinados? Não ouvi ninguém falar em divulgação e promoção de sistemas orgânicos. A resposta é sim, com certeza, mas, pessoal, a gente ter ganhos marginais nos sistemas convencionais já é uma dificuldade, a gente mudar de paradigma de uma hora para outra, assim, o desafio é maior ainda, mas não tenha dúvida, e mais ainda, eu não tive tempo para abordar sobre isso, mas as coisas caminham, eu vejo que elas podem ir na mesma direção, ou seja, sistemas, vamos chamar assim, de alternativos, orgânicos, bios, né, como se fala na Europa, etc. e tal, eles podem tanto melhorar as condições dos animais, como eles podem também fazer um menor uso de insumos industrializados, etc. e tal. Sim, eu acredito que seja importante, seja fundamental, mas é um desafio grande mesmo, né? Porque foi o que eu falei, nos sistemas tradicionais, a gente conseguir esses ganhos, essas mudanças, o desafio é enorme. A gente imaginar ainda mais essa mudança, o desafio é grande, mas é claro, né? É claro que é uma meta a ser buscada.
Inclusive, nesse sentido, esse é um dos motivos de discussão, a questão da rede, né, que eu procurei apresentar uma proposta, ela ainda não está bem fechada a questão do nome, como eu falei, porque se preconiza, ou se alguns, né, das pessoas que a gente tem conversando, gostariam de incluir também a questão da sustentabilidade dentro da rede. Então, ou seja, você não mirar só a questão do bem-estar animal, mas todas essas outras questões, essas outras dimensões, né, vinculadas aos sistemas produtivos, eventualmente elas também podem ser consideradas. Então, a minha resposta é sim, mas a dificuldade vai ser ainda maior. E aí eu sou um cara meio realista, assim, algumas pessoas não gostam muito das minhas respostas, mas é o que eu sempre digo, uma coisa é o que eu gostaria, pessoal. Outra coisa é o que a gente pode conseguir fazer. Então, nem sempre essas coisas andam meio juntas aí. Só complementando, eu concordo com o Augusto nesse quesito, nessa questão, mas só lembrando alguns exemplos que nós vemos, principalmente na Europa, em relação a orgânicos, né, ou chamados produtos biológicos, certificados pelo governo dos diversos países, porém, nem sempre fiscalizados. Eu tenho convivido com diversas regiões produtoras da Europa nesses últimos 20 anos e tenho acompanhado isso. Há desleixo no cumprimento da legislação. Está lá, ele tem a marca, a certificação de que é chamado biológico, que é orgânico para nós, e não o é. Tá? E são nichos de mercado. Quer dizer, o problema preço no mercado sempre vai ter o nicho garantido de consumidor, não tem problema. Depende do marketing que é feito, mas nem sempre há capacidade de fiscalização. É o caso da rastreabilidade animal. Nós fizemos o Sisbov e ele surpreendeu em termos de abrangência no Brasil, né? Quem é pecuarista sabe o sufoco que foi registrar esses animais num sistema só, único, nacional, e todos, hoje, temos aí um exemplo mundial de rastreabilidade. Na Europa, até hoje, em vários frigoríficos, os animais são identificados na véspera, na hora do embarque. Isso eu acompanhei pessoalmente. Tá? Bom, nosso tempo é curto, pessoal, então vou fazer uma pergunta só a mais para o professor Gameiro, para a gente depois encerrar, então, os trabalhos do dia. Professor, o senhor tem algum estudo econômico que avalie a diferença de ganhos com a adoção de práticas de bem-estar, ganhos para o produtor? Muito poucos, tem muito poucos. Tá? Inclusive, é sempre o convite que eu faço. Quem tiver interesse em desenvolver trabalhos mais na área de ganhos econômicos, as portas estão sempre abertas. Mas nós já temos alguns. Tá? A doutora Fabiola Schwartz, ela fez um estudo, inclusive patrocinado pela HSI, e nós estudamos 8 granjas de postura, Estado de São Paulo e Estado do Paraná, e ela encontrou custos de produção de ovos pouco mais elevados dos sistemas, digamos assim, alternativos ou dos sistemas que contemplam o bem-estar animal, e, porém, esses custos mais elevados, eles foram compensados por ganhos econômicos em termos de preço na ponta do consumidor. Tá? Ou seja, você pode até ter custos mais elevados, mas se você conseguir desenhar os teus canais de comercialização, a questão da marca, a questão do marketing, você pode, com preço mais elevado, conseguir compensar. Então, só que esses estudos não são fáceis de fazer, pessoal, porque é que nem perguntar para as pessoas quando é que você ganha, né? Então, assim, é difícil você entrar dentro de uma empresa, conseguir informações, são informações de rentabilidade, são informações muito estratégicas das empresas. Então, a gente tem uma certa dificuldade de conseguir isso daí. Mas o estudo mais recente que a gente tem é esse para postura, para a produção de ovos, que é um dos setores mais delicados. Então, resumindo, sim, nós encontramos custos um pouco mais elevados, mas o ganho em termos de preço compensa. E o mais interessante desse estudo, que para mim é o mais interessante, é que bate muito naquilo que eu falei. Em grande parte, o que faz o custo de produção unitário do ovo não é exatamente se ele é convencional ou se ele é com bem-estar animal, mas sim o nível de eficiência das granjas. Significa granjas que optam pelo sistema com bem-estar, um sistema caipira, um sistema orgânico bem feito, mas que tem eficiência, elas podem conseguir ter custos de produção mais baixos do que o sistema tradicional menos eficiente. Então, isso reforçou muito essa ideia que a gente vai falando. Não é exatamente se o sistema é alternativo ou é tradicional ou é convencional que vai dar grandes diferenças de custo, mas sim o quão eficientes eles são.
Resumindo, um sistema alternativo muito eficiente, ele pode ter um custo menor de produção do que um sistema tradicional menos eficiente. E existe muita ineficiência, inclusive na produção de ovos. Aliás, é um setor que tem enormes ineficiências. Um último aviso, o ônibus que está levando o pessoal para o alojamento sai daqui a 5 minutos. Então, o pessoal que depende já está na hora de ir. Algum último comentário, professor Tito? Mais uma vez, eu gostaria de parabenizar a organização do evento, ao Adroaldo. Continua ganhando a nossa aposta, viu? E só lembrar que as questões que não houvemos tempo para responder, o meu e-mail passei ali, é tito@usp.br, no site da Universidade de São Paulo está disponível, também o do Augusto, então podemos complementar outras. Mandem e-mails para nós. Muito obrigado. É isso, pessoal. Então, agradeço a presença de todos, a presença da professora Tempo, a organização da professora Adroaldo, e nos vemos amanhã, então, a partir das 8 horas.